E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai estar vendo sobre transformações geométricas e transformações homotéticas. Vamos dar uma revisão do que foi feito na sala de aula e vamos dar uma ampliada no conhecimento. No final do vídeo, nós vamos analisar 2 exercícios, beleza? Vou deixar para vocês na descrição do vídeo uma atividade que deve ser entregue na próxima terça-feira. Não esqueçam que vocês têm que assinar o canal para ter o controle de quem assistiu e de quem não assistiu. Lembrando, vocês têm de sexta-feira a domingo até a meia-noite para assistir os vídeos e entregar o exercício na terça-feira posterior. Beleza? Preste atenção na aula, divirtam-se. Fui, gente, até mais. Transformações geométricas e transformações homotéticas. Vamos lá então, pessoal. Então nós vimos aí em sala de aula, então nós temos o conteúdo e o objetivo. Eu não vou me prender ao que nós vimos em sala de aula. Vamos para frente, beleza? Então só para lembrar, o que podemos notar nas transformações geométricas a seguir são essas 4 transformações. Nós vamos ver durante essa aula, ou melhor, vamos relembrar durante essa aula o que nós vimos em sala de aula, tá? Então nós temos aqui a reflexão, a rotação, a translação e reflexão deslizante. Tudo bem? Então vamos em frente. Podemos notar que as transformações geométricas abaixo, essas 4 aqui, conservam os comprimentos dos segmentos e reta e as amplitudes dos ângulos. Isso aqui é muito importante vocês guardarem. Não há deformação na imagem, a imagem permanece a mesma. Ela mudou de posição, os ângulos permanecem os mesmos e as distâncias entre os vértices também permanecem o mesmo. Lembrando que na reflexão, a distância do ponto B ao F tem que ser igual à distância do ponto B' ao F. Não pode dar diferença, se der diferença não é reflexão, beleza? A rotação, você tem um ponto que rotaciona, um ponto fixo. Nesse ponto fixo aqui, quem que é o ponto fixo dessa imagem? É a letra F. O F parou e esse triângulo desceu para cá, rodou 90 graus, tá vendo? Marcado 90 graus. Aqui nós temos a translação, ou seja, o nosso desenho ele se movimentou, mas não alterou nem comprimento nem ângulo. E aqui a reflexão deslizante. Aqui nós tivemos a reflexão e depois a translação, tá? Então, ó, ele refletiu como se fosse um espelho e se locomoveu, translador, beleza? Vamos em frente. Então, aqui tem a definição que vocês têm no caderno, está aqui a nossa imagem, a reflexão. Lembrem-se, reflexão é um espelho, a imagem é refletida, tá? Nós temos aqui o exemplo que eu passei para vocês de Londres, aqui é o reflexo na água, tá? Então, ó, essa imagem se repete refletindo, mantém altura, distância e graus, tudo igual. Na rotação, o que acontece? Ele gira. Então, ó, repara que aqui o ponto F, que é essa pontinha dessa linha toda aqui, ele rotacionou. Ele estava aqui, ele fez o quê? Isso aqui subiu para lá e esse triângulo veio para essa posição. Lembrando, desenho original ABC, desenho refletido, transladado, rotacionado, A', B', C', não pode esquecer disso. Aqui nós temos a imagem de um filme, né, que mostra a rotação. Aqui nós temos a translação, ou seja, se movimentou. Esse aqui é a direção que ele está se movimentando, tá? Aqui é uma semi-reta mostrando a direção, é como se fosse um vetor em física. Ele está direcionando para esse canto para baixo, então está descendo, tá vendo? Vamos lá. Então nós temos aqui a translação, o exemplo, ó, repara que aqui não tem notificação nenhuma, só tem carrinhos. Quem que é o desenho original? Esse carrinho aqui é o original. Como é que eu sei? Eu tenho aqui o vetor, que está dizendo que está indo para a direita, ou seja, para ir para a direita não poderia ter nada atrás. Então esse é o primeiro carrinho. Aqui seria o A', A 2 e o A 3 linhas. Reflexão deslizante é quando você tem
uma reflexão e depois uma translação. Poderia ser primeiro uma translação para depois ser uma reflexão. Se isso ocorrer, também é uma reflexão deslizante, não muda o nome. Beleza? Vamos lá. Aqui nós temos o exemplo dos carrinhos, né? Aqui eu tenho o carrinho original, refletiu e transladou. Aqui eu tenho o carrinho original, transladou, depois refletiu. É a mesma coisa, é reflexão deslizante. Vamos começar a falar então de homotetia. Então é só. E quando a figura mantém o formato do original, mas é maior ou menor? Então, aí essa situação, ó, quando na transformação geométrica, lembre, transformação geométrica, reflexão, rotação e translação, a figura é ampliada ou reduzida, preservando a forma da original, mas não necessariamente seu tamanho, a transformação realizada é chamada de homotetia. Então, homotetia é você ampliar uma imagem sem deformá-la. Então, nós temos aqui duas imagens. Essa imagem é a original, aqui é a que sofreu a ação da homotetia. Como é que eu sei? Aqui é B, C, B, repara que não tem linha, e aqui C', B' e D'. Então, isso aqui aconteceu depois. Mesma coisa aqui, eu tinha C, D, B, e agora tenho C', D', B'. Repara que aqui ampliou, aumentou. Aqui, além de rotacionar, aumentou. Vamos ver como funciona isso. Temos aqui, ó, a mesma definição, tá? Não muda nada. Um exemplo, aqui é o meu cachorrinho original. Aqui é ele, além de diminuído, ele sofreu uma reflexão. Aqui, ó, ele tem uma ampliação. Essa ampliação é uma translação desse ponto veio para cá e aumentou. Então, repare, é uma homotetia com translação, tá? Aqui é a original e aqui são as modificações. Aqui na prática é um exercício, tá? Aqui vão ser duas figuras e inicialmente está aparecendo só a primeira. Daqui a pouco nós vamos mostrar a segunda e vamos trabalhar em cima dela. A letra A é uma pergunta que estão fazendo a vocês. Então, observe os polígonos B, C, D, E nas figuras 1 e 2. Eles têm o mesmo formato? O que é possível dizer em relação aos seus tamanhos? Nós vamos secar isso passo a passo, tá? Não se preocupe. Não se preocupe com essa informação aqui também. Figura 1, distância OE igual a 3 e OE' 7,5. Nós vamos explicar o que significa isso, como é que a gente usa isso. Aqui está a figura ampliada, então nós temos a figura original, B, D, E e C. Aqui a ampliação dela, B', D', E', C'. Lembra que eu falei para vocês dos lados? Então, ó, lado Ezinho, Ezinho, linha. Lado Czinho, Czinho, linha. Lado Bzinho, Bzinho, linha. Lado Dzinho, Dzinho, linha. Então, o que aconteceu com o nosso desenho? Esse aqui é o original, ele cresceu, ele ampliou, mas manteve os ângulos. Repara, aqui é como se fosse uma perspectiva, ponto de fuga, passou num vértice, vai até o outro vértice. Passou num vértice, vai até o outro vértice. Passou por um vértice, vai até outro vértice. Passou por um vértice e vai até outro vértice. Olha que interessante. Aqui fala distância OE, vale 3. Ó. OE, 3. Distância OE', vale 7,5. Aqui, ó, 7,5. Tá? Nós estamos contando aqui nessa linha. Então, aqui é a figura 2. Tem uma outra pergunta para vocês. Qual é a razão de homotetia para cada um dos polígonos B', C', D', E', obtidos a partir do polígono B, C, D, E das figuras 1 e 2? Então está aqui a nossa segunda figura. Aqui nós temos distância OD igual a 2, distância OD' igual a menos 4. Vamos ampliar essa imagem para vocês. Aqui nós temos ela ampliada. Repara, aqui eu tenho os vértices B, D, E e C. Esse aqui é o desenho original, porque não tem linha neles. E aqui eu tenho D', B', C' e E'. Então, isso aqui sofreu homotetia, porque ele, além de ampliar, ficou de ponta cabeça. Repara, CE está em cima, C' e E' está embaixo. Então, ele rotacionou
e ampliou. Aqui nós temos, olha as indicações, a distância OD. Ó, AD vale 2. Repara aqui na linha do X, ó, 2. E a distância OAD', tá aqui, ó, AD' vale menos 4, ó, menos 4. Lembra? Plano cartesiano. Para a direita, para cima, positivo. Para baixo e para a esquerda, negativo. Vamos ver como a gente resolve isso aqui, respondendo as perguntas, né? Os polígonos têm o mesmo formato e os mesmos ângulos, mas as dimensões são diferentes. O que aconteceu? Na figura 1, temos uma homotetia direta. Vamos grifar isso aqui, ó, homotetia direta, pois a razão é maior que zero, formando o polígono BCD. Como é que eu sei que a razão é maior que zero? Bem simples, o desenho aumentou. Se ele aumentou, é maior que zero. Se fosse 1, o que aconteceria? Manteria o mesmo tamanho. Mas ele tem que ser maior que 1, maior que zero. Beleza? Na figura 2, é uma homotetia inversa, pois a razão é menor que zero, formando o polígono BCD. Como é que eu sei que ele é menor que zero? Ele inverteu, virou de ponta cabeça. Beleza? Vamos em frente. Então, ó, na questão B, qual é a razão de homotetia para cada um dos polígonos BCDE, tudo linha, obtidos a partir do polígono BCDE, na figura 1 e 2? Então, vamos ver aqui, ó. Primeira figura. A figura está pequenininha, mas não tem problema, que nós não precisamos nos ater ao desenho, e sim às informações que nós tínhamos. Então, na figura 1, temos que a razão é OE, lembra que era 7,5? Está aqui, ó, e OE' 7,5 e OE 3. Divide 7,5 por 3, 2,5. Por que eu divido? Porque é razão. Lembre-se, razão em matemática significa resultado de uma divisão. Então, o que nós fizemos? Pegamos a homotetia, dividimos pelo valor do desenho original. 7,5 dividido por 3, 2,5. O que significa? Que esse desenho original foi ampliado 2,5 vezes. Tudo bem? Na figura 2, temos que a razão OD' vale menos 4 e OD vale 2. Dividindo menos 4 por 2, eu tenho menos 2. A figura foi ampliada, mantendo os mesmos ângulos e formato. Porém, ela foi invertida por ser negativo. Na figura, sofre aumento quando K é maior que 1 e redução quando K é menor que 1. Quem que é K? K é a razão, tá? A gente simboliza razão pela letra K. Então, ó, isometria é uma transformação geométrica que, aplicada a uma figura, mantém as distâncias entre os pontos. Duas das transformações isométricas são a reflexão e a rotação. Isso nós já vimos na aula. A reflexão ocorre por meio de uma reta chamada eixo. Esse eixo funciona como um espelho e a imagem refletida é o resultado da transformação. A rotação é o giro de uma figura ao redor de um ponto chamado centro de rotação. Então, olha só, com essa ideia, nós temos aqui, a figura sofreu 5 transformações isométricas nessa ordem. Então, tem a figura principal. O que aconteceu com ela? Reflexão no eixo X, depois rotação de 90 graus no sentido anti-horário, com o centro de rotação no ponto A. Reflexão no eixo Y, rotação de 45 graus no sentido horário, com o centro de rotação no ponto A. E reflexão no ponto X, ou melhor, reflexão no eixo X. Qual dessas imagens aqui é ela então? Bicho pegou, né? Vamos ver. Essa figura original, depois que ela sofreu todas essas 5 situações, qual forma que ela ficou? Vamos ver isso aqui. Então nós temos aí.
Temos a figura original, A. No segundo passo, o que aconteceu? Reflexão no eixo X. Então, nós temos aqui o eixo X. O que aconteceu com essa imagem? Ela foi para baixo, ela refletiu. Então, ó, aqui é o Azinho, aqui é o Azinho, está refletido. No terceiro, ela rotacionou de 90 graus no sentido anti-horário. Então, ó, se é anti-horário, é contra o relógio. O relógio anda nesse sentido. Ele fez o quê? Ele foi naquele outro sentido. Então, isso aqui ficou fixo. Aí, essa voltinha aqui do coração, ó, ficou de lado, 90 graus. Depois, reflexão no eixo vertical. Ou seja, ela estava aqui, espelhou para lá. É essa imagem aqui. Depois, rotação de 45 graus, com o centro de rotação no ponto A, no sentido horário. O relógio anda como? Para esse sentido aqui. Então, o que ela fez? Ela deu uma inclinadinha de lado. Como é que eu sei que é 45 graus? Lembra que 90 graus, ela está aqui e ela voltaria a ficar em pé. 45 graus é o meio do caminho. Então, o meio do caminho. E aí, o que aconteceu na letra C? Ou melhor, e aí o que aconteceu no sexto passo? Reflexão no eixo X de novo. Lembrando que o eixo X é horizontal. Então, ela está aqui a nossa imagem, ela refletiu para baixo, espelho de novo. Então, ela fica com essa forma. Assim, a posição correta da figura, é a forma aqui, é a alternativa C. Então, pessoas, o que nós temos aí de aprendizado? Identificamos os tipos de transformações geométricas e fizemos análises. Isométricas, translação, rotação e reflexão de figuras e as transformações homotéticas. Vou deixar para vocês um único exercício para que vocês respondam. Tem que entregar esse exercício até o dia 16, que é semana que vem, terça-feira. Tudo bem, pessoas? É isso aí. Até a próxima.